Meus irmãos, este ano é um ano, todo ano, né, para quem não sabe, mas todo ano nós recebemos de Deus uma revelação e Ele coloca, por exemplo, um tema para cada ano, que a gente recebe como uma palavra até profética, né? E este ano, no dia 31, do ano passado, recebemos este ano como o ano de José. Quem lembra disso aí? E José, nós vamos abrir a Bíblia devagarzinho, para que possamos entender. José é um dos filhos de Israel, de Jacó, né? E que tem eu diria, uma biografia nas páginas das Sagradas Escrituras, uma das mais belas, com muitas lições. Lá no capítulo 37 e depois, a partir do capítulo 39, até o capítulo 50, que nós não vamos ler todos, né, eu estou só mencionando, vai aparecer a história de José. É muito interessante nós, sempre como povo de Deus, analisarmos bem essas histórias. Quando nós pegamos a epístola aos Hebreus, naquele capítulo 11, né, tem a galeria dos heróis da fé, e nós vemos assim os patriarcas, profetas e reis, homens e mulheres que se tornaram verdadeiros troféus, né, do reino de Deus, que já estiveram nesse planeta Terra, viram esse sol, se molharam na chuva, né? Quem sabe brincaram nos campos. Mas são pessoas que Deus chamou, Deus escolheu para manifestar o seu propósito. E essa linha é normalmente a linha que compreende quando falamos de Israel e quando falamos da igreja, quer dizer, Israel e aqueles que são filhos de Israel, a igreja, que vem muito tempo depois, a partir do Senhor Jesus Cristo, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, que vem como cumprimento de profecias. Às vezes as pessoas podem olhar assim para um crente, podem olhar para uma igreja, né? Igreja-templo, né? Pode olhar para um templo, né? E tem pessoas que tratam com respeito, mas tem pessoas que não tratam com respeito, tem pessoas que tratam com indiferença, e nós não queremos entrar no mérito disso. Razões podem ser múltiplas, mas uma delas é a falta de visão espiritual, percepção espiritual, à luz das Sagradas Escrituras, né? Então, a pessoa tem a perspectiva da Bíblia Sagrada. Claro que quem mergulha sabe que existe guerra espiritual, existe cegueira espiritual, até o dia que os olhos se abrem. Os olhos se abrem. É muito interessante quando nós olhamos isso em diversos períodos da palavra das Escrituras,
Quando, após a morte de Jesus e a sua ressurreição gloriosa, né, ele voltou para o céu, ele veio à terra para dar a vida e retomá-la. Ele veio à terra para dar a vida, para fazer a expiação, a redenção nossa, mas ele deveria voltar para o céu e rogou ao Pai, ele já tinha dito isso lá em João, para que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, fizesse a execução da missão através agora de homens débeis, mulheres, que foram transformados e foram os apóstolos e os demais crentes. E se levantou que após o Pentecoste, quando 3.000 pessoas abriram os olhos para a luz, para a verdade, que é Jesus, né, após aquilo ali, logo veio a perseguição. E aí logo um assassinato, Estevão, é o primeiro mártir do cristianismo. E quando Estevão, ele é apedrejado, ele tem uma visão gloriosa, ele vê Jesus, ele disse, veja os céus abertos, o Filho do Homem está de pé, à direita de Deus. Ele não tem raiva de quem vai apedrejá-lo, ele não tem, sabe, ao contrário, ele ainda faz uma oração para que aquele ato, ou aqueles atos, ou aquelas ações não fossem levadas em consideração por Deus. Não lhes imputes este pecado. Nas tuas mãos, então, entrego o meu espírito. Ele imitou Jesus na sua morte. Quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, vocês sabem que ele só falava de perdoar. Perdoar. É muito interessante, a gente não pode nunca jamais pensar na igreja ou no cristianismo, não é, como uma atividade religiosa de rancor. De rancor. A essência é lembrar da morte de Cristo que veio ao mundo morrer por pecadores, todos nós, que não merecíamos. E lá tem as 7 famosas palavras da cruz, né? Uma delas é: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem nem o que fazem. E por que ele faz essa oração? Porque aquele ato e que se tornou um fato, né, histórico, é pré-ordenado antes da fundação do mundo. Eu vejo que tanto eu quanto os pastores, nós temos uma responsabilidade de explicitar o Evangelho na sua beleza, porque muitas pessoas até olham como uma religião, como uma coisa, sabe? Mas não percebem a grandiosidade da nossa salvação. Amém? Muitos planos podem ser forjados na ONU, pode ser forjado na Câmara, pode ser forjado no Senado, pode ser forjado no Kremlin, pode ser forjado em Paris, mas a minha e a tua e a nossa salvação foi antes do tempo, antes do mundo, antes da fundação do mundo. Aleluia! Às vezes as pessoas passam a ter uma visão humanista, uma visão meramente religiosa ou filosófica do crente, da igreja, da fé. Mas nós não ficamos com bronca das pessoas. Por que não ficamos? Porque se trata de revelação. Quando o Senhor Jesus, meu Deus, quando você fala de Jesus, que é Deus que se fez homem, aí você começa a perguntar, mas por que Deus vai se fazer homem? Um homem tem a genialidade, né? O homem tem... Aliás, por falar nisso, é interessante, né? Uma vez eu estava cortando o cabelo e vou falar dos Salmos. Os Salmos estão na Bíblia e o competente profissional dessa área
ele disse, mas, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, tá bom, deixa aí. Vamos cortando o cabelo e dar uma resposta a ele. Comecei assim, mas o que é que você tem contra os homens? Você veja, eu estou aqui sentado nessa cadeira e coloquei a minha cabeça na mão de um homem. Os homens fazem coisas maravilhosas. Sim ou não? Eu falei, o que dizer do telefone? Quem usa telefone? Graham Bell? Os automóveis? Então, o que você tem contra o homem? Porque, às vezes, a pessoa vê o homem só na perspectiva de quê? Da fragilidade, do negativo. Isso é horrível. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem e deu uma capacidade ao homem para dominar, fazer e acontecer. Por isso subjuga-se o átomo e tantas outras coisas, né? Agora, é claro, houve o pecado, e por causa do pecado, uma enfermidade na alma, né? Que é o pecado, e tanto que às vezes as pessoas, por mais geniais que sejam, em dado momento, quando reconhecem suas falhas e querem a misericórdia, aí dizem assim, eu sou humano. Quem é que já viu alguém que errou e quer se desculpar e tal, e diz assim, olha gente, quebra o galho aí que eu sou humano. É verdade, porque o outro lado mas nem por isso, né, o homem deixa de fazer, pastor Celso, coisas maravilhosas. Você vai ao banco, então tem um gerente lá do banco. Você vai à Fundec, tem um homem lá da presidência. Tem uma diretora pedagógica lá. Homens e mulheres em toda parte. Não é isso? Que não somos realmente perfeitos, estamos num processo sempre, amém? Mas que faz coisas geniais. O jardim, né? As mãos do jardineiro. O cirurgião, as mãos de um cirurgião. E vamos por aí afora. Você veja que apesar do pecado, mas aquele traço da imagem de Deus continua incólume no homem. Aleluia. Quem quer aplaudir mais forte vamos dizer, Deus não cometeu erro quando criou o homem, humanidade. Quando houve, foi uma intromissão do diabo, não é isso? Que jogou o veneno da tentação, e aí sim, lamentavelmente, nós pecamos em Adão. Então houve a queda. E toda a confusão e desordem que existem, não adianta, quer dizer, não tem explicação na antropologia ou meramente na sociologia, é algo que está dentro da natureza. E é por essa razão que entra o chamado plano da salvação. Porque o diabo, que não foi criado por Deus, Deus não cria coisa ruim, gente. Deus criou anjos, arcanjos, coisa maravilhosa. E aquele que é chamado de diabo é porque ele se desviou. E depois ele foi derrubado do céu. Porque só existe um Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, Deus da igreja. Não existe dois. O diabo era uma criatura angelical que se desviou. A gente não vê hoje as pessoas se desviam. De repente o cara, eu estava vendo na entrevista, falando do pessoal do BOPE, todo mundo admira o BOPE, né? Pelas suas realizações. Eu vi a entrevista do Rodrigo, se não me engano, Pimentel. Aí ele fala de algumas pessoas que vocês já ouviram falar sobre eles em páginas policiais, não vale a pena mencionar aqui, mas que eles eram íntegros, eles eram bons. Entendeu, Jonas? Os camaradas eram tops.
mas de repente aconteceu de ouvir uma voz errada e descambaram, e tem gente que já está até morto. Né? Agora, esse mal todo entrou por causa do diabo que tentou. E qual foi a falha do homem? Foi de não ouvir e não ficar com a palavra de Deus. É como acontece com muita gente que os pais aconselharam, né? Orientaram para o caminho do bem, não é isso? Eu mesmo quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, uma empregada doméstica, que criou 6 filhos sozinha, Dona Maria José de Santana Santos. Um beijo, minha mãe, onde a senhora está aí em Ribeirão Preto agora. Né? Então, acusar Deus, né? E nós nunca podemos fazer isso. Até porque todos nós somos contra os sistemas totalitários que querem impor. Gente, apesar de Deus ser Deus, Ele não impõe. Ele se apresenta e você escolhe. O que você é hoje, ou no casamento, ou em alguma outra área, foi escolha sua. Então não tem que estar responsabilizando quem quer que seja. Você pode retomar o bom caminho e aplicar os conselhos bons, né? Que veio de um bom pai, de uma boa mãe, né? E o maior conselheiro, que é Deus. O maior conselheiro, que é Deus. Mas voltando para o rapaz que estava cortando meu cabelo, lá na Zona Sul, né? Lá na Zona Sul, eu louvo a Deus que aqui está cheio de pessoas maravilhosas que atuam nessa área, tá bom, gente? Cadê o Eduardo e Carol? Ali, pode ficar de pé, Carol. Ele, a esposa dele, Carol, arrebentam, né? Ali, vou dar uma dica, tá? Ali em Duque de Caxias, né? Mas tem a Jordana também. Cadê a Jordana? Está aí? Não, tá não. Tem a Jordana aqui, tem vários. A igreja aqui foi abençoada, né? A pastora Cristina vai, de vez em quando. A Rose, olha, eu vou parar de falar, senão é muita gente, né? E o tempo vai. Mas eu disse assim, aquele homem, primeiro, né, precisamos reconhecer, apesar do pecado na natureza humana, mas a genialidade desse ser que é o homem. Amém? E a gente deve falar da humanidade, dentro da perspectiva divina. E a perspectiva divina é assim, como o homem se rebelou, Deus não concorda, né, com os desvios, né, a prática deliberada, vocês entendem? Mas Deus não... O diabo tem que ouvir isso. Esse púlpito aqui prega evangelho, tá? Deus continua amando o homem. Deus continua amando a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A essência do amor é dar. As pessoas que amam e não dão, elas não sabem o que é o amor. Ou só querem sugar outra pessoa, não é isso? Querem explorar. Deus não é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele não quer que ninguém se perca e vá para o inferno. Ele não quer que a pessoa vá para o juízo do trono branco, quando ele vai julgar todas as nações. Ele quer que você seja salvo. Agora, o que ele fez para que a pessoa seja salvo? Resolveu enviar para morrer na cruz, no teu lugar, no meu lugar, o seu Filho Jesus Cristo. Eu vou dizer para você, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E depois explicamos aquele profissional o seguinte, meu querido, então você vê que o homem, apesar do pecado, ele faz coisas geniais. Faz ou não faz? Vocês, na profissão de vocês, né? Estou vendo ali a Andréia, por exemplo, né? Nas Forças Armadas,
trabalha na enfermagem, né? Quanta coisa, os professores, hein? Todos nós temos a professora, a primeira professora, não é isso? O respeito, todo mundo faz coisa genial, faz ou não faz? Ou vocês acham que não? Então, tudo que nós recebemos de bem é através de alguém que se prestou a fazer esse bem, minha gente. A gente tem que reconhecer até essas pessoas. Mas eu disse para ele, agora eu vou te explicar outra coisa. Antes desses homens serem inspirados para escrever o que nós conhecemos como a Bíblia, esses homens tiveram o quê? Um encontro com Deus. Estes homens foram selecionados. Estes homens foram santificados. Imagine o homem sem ser santificado. Faz coisas boas. Imagine agora, ô Jonas Santana, o homem santificado. Que foram os profetas. Que foram, né, aqueles que Deus escolheu para escrever. Como, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, né, que temos o Gênesis. O Gênesis, que livro, gente! É o livro dos começos, é o livro dos princípios. Né? Se nós queremos conhecer a história de como o homem chega na Terra, você tem que ir para o livro de Gênesis. Glórias a Deus. Se você quiser saber sobre o primeiro casamento, quem foi que fez? Foi Deus, não teve pastor, não teve padre, não tinha... Foi Deus diretamente. Depois que ele fez todas as coisas boas, né, os astros, enfim, os peixes e tudo mais, aí fez o homem, né, fez o homem, mas estava faltando alguma coisa. O que é que estava faltando? As mulheres vão chegar. Seria incompleta, pastor Celso é o que instrui aqui no CPM, né? Sem a presença da mulher, como companheira e perpetuação da espécie humana. Só no livro de Gênesis, diga-se de passagem, quando eu digo livro de Gênesis, aí, se vocês quiserem fazer aqui conosco um curso sobre a Bíblia, aí vocês vão aprender sobre a harmonia da Bíblia, porque em Mateus fala, em Efésios fala, em outras partes da Bíblia fala sobre o tema, sobre essa doutrina, sobre essa grande verdade da origem da criação, e também a questão, já que eu toquei na questão do matrimônio. Você tem que ir lá. Mas depois, quando o homem se desviou, o primeiro homicídio, só depois que o pecado entrou na humanidade é que veio o homicídio. A gente precisa se voltar para a palavra de Deus para não sermos enganados, né? Depois, o primeiro sacrifício, que foi Abel, sacrifício pelo sangue, já apontando para o plano da redenção, quando Deus haveria de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz. Abel fez um sacrifício que Deus aspirou, que foi de sangue. Glórias a Deus. Então, tudo começa ali no Gênesis, né? Mas eu disse àquele homem que Deus santificou. Então, eu queria que você olhasse bem para o seu lado. A Bíblia, fala assim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você está hoje em um templo, onde o pastor que está usando a palavra, ele baseia na palavra. A certeza que estamos falando a verdade é porque temos crido que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. O apóstolo São Paulo diz lá em Timóteo que foi o Espírito Santo quem inspirou. É o livro soprado por Deus. É o único livro que circula na terra com a chancela de Deus que diz, assim diz o Senhor, a mim veio a palavra do Senhor. E aquele homem foi aceitando. Ele foi aceitando. Ele foi aceitando, porque a Bíblia, ela é a maravilhosa palavra de Deus.
Se for falar do Êxodo, se for falar de Levítico, se for falar de Números, Deuteronômio, né? Se for falar de Josué, e Antigo Testamento, Novo Testamento, gente, meus amados irmãos, alguém já disse, se eu não me engano foi George Washington, que é impossível governar o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Napoleão Bonaparte, ele declarou que a Bíblia não é um livro comum, mas é uma criatura vidente dotada de uma energia que vence a quantos se lhe opõem. Vocês sabem que ao longo dos séculos muitos tentaram desacreditar a Bíblia, e um dos maiores expoentes do iluminismo francês, o filósofo Voltaire, da sua época, ele diz: daqui a 100 anos não haverá mais a Bíblia. Com paixão, ele falou algo muito contra Deus. A sua casa na França virou um lugar onde se imprime Bíblias. Alguém tem que louvar, tem que glorificar nessa manhã. Glória a Deus. Então, voltando aqui o alinhamento aqui. Às vezes aquele irmãozinho, né, passa com a Bíblia indo para a igreja domingo de manhã, né? Ou alguém se declara cristão em algum lugar, né? Só que as pessoas, o que elas não percebem é que ali tem muito conteúdo profético. Aquela pessoa que está ali, ela faz parte de um projeto, de um plano, e que começou com a chamada de um homem chamado Abraão. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, quando ele era um idólatra, quando o Senhor chegou e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Vou te abençoar. E profetizou que ele seria praticamente, né, segundo a carne, o ancestral do Messias. Quer dizer, nós estamos aqui em pleno século XXI, correto? E às vezes mesmo muitos cristãos não se dão conta do que pelo Espírito Santo eu estou tentando passar aqui. A tua ligação, a tua conexão espiritual, histórica, com pessoas que nós não convivemos. Eu não convivi com Abraão. Você não conviveu com Davi. Você não conviveu com Débora. Nós não convivemos com a Maria, convivemos? Hein? Mas vocês já perceberam que nós nos tornamos bem familiares para eles, bem íntimos deles? Sim ou não? Porque eles fazem parte de uma colossal multidão que já estava na mente de Deus antes do mundo existir. Eu vou falar para você, ser crente não é só porque eu aceitei, pertenço àquela igreja, gosto daquela igreja, ou isso. Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Algo que aconteceu no céu para prevenir a salvação do homem se este sucumbisse. E o homem sucumbiu. Foi enganado, a mulher foi enganada pelo diabo. E o homem, né, realmente saiu fora. E Satanás pensava que ia triunfar, mas Deus já tinha se preparado. Uma das coisas é que Deus nunca é pego desprevenido a respeito do seu povo. Deus não é pego desprevenido. Escutem isso, crentes. Em meio à pandemia, em meio à falácia, em meio a tanta coisa, nós somos um povo que viemos de longe e temos um destino, temos uma direção. Já ouvimos falar, o mundo tem tantas ogivas nucleares, o mundo está assim, de repente o presidente de tal lugar se desentende com fulano de tal, e as pessoas ficam apavoradas. Nós não ficamos apavorados.
nós não ficamos apavorados. É impossível esse mundo ser destruído enquanto tiver na terra a igreja, o cristão. Vocês não se esqueceram disso? Vocês se esqueceram disso? Nós fazemos parte de um plano que começa lá, começa há muito tempo, antes do tempo, e depois se manifesta no tempo. E como o homem fracassa, Deus entra em cena. Oh, que coisa maravilhosa! Porque o Filho eterno de Deus, presta bem atenção, quando eu digo Filho eterno de Deus, eu estou me referindo àquele que é Deus Filho, e que virá à terra, e vai nascer de uma virgem, sem intervenção humana, porque ele tem que ser puro, para ir à cruz no teu lugar. Essa minha e a tua salvação é caríssima. Ouro não compra, prata não compra, foi o sangue de Jesus de Nazaré. E é muito interessante que até acontecer essa chegada do Senhor Jesus, gente, vocês devem se interessar por isso aqui, porque o Natal está aí. O Natal está aí. Agora tem o Natal da carne e tem o Natal espiritual. Tem o Natal do mundo e tem o Natal da igreja. Se Natal é para comemorar o nascimento do Senhor Jesus, quem é a pessoa que você mais tem que pensar no dia de Natal? Mas é isso que o mundo pensa? É o mundo do comércio, é o Natal do comércio, é o Natal de outras coisas. E não estamos querendo dizer jamais que você não possa comprar sua roupa, que não possa fazer nada, mas o centro é Jesus Cristo. O centro é Jesus Cristo. Eu vou repetir, o centro é Jesus Cristo. O sentimento do Natal, você tem que pegar Mateus, tem que pegar Lucas e viajar no tempo que quando Deus cumpriu a promessa do Filho Eterno tomar sobre si a natureza humana, porque é muito importante que você veja que, biblicamente falando, teologicamente falando, ele, o Senhor, não passou a existir a partir do nascimento. Lá em Colossenses diz que ele é antes de todas as coisas. Ali apenas ele tomou sobre si a natureza humana, sem pecado, porque uma célula de Maria foi santificada. Porque, para que ninguém fosse enganado concernente ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Messias, as profecias rolaram, e foi dito até de que família ele viria, que cidade ele nasceria, glória a Deus, de que lugar ele viria, de Belém, porque foi profetizado que dali, que ele era da linhagem real de Davi, segundo a carne. Teve toda uma estruturação, porque Deus se preparou para entrar no mundo. E vale lembrar que quando ele estava para entrar neste mundo, Maria grávida, correto? E teve aquele censo romano, para que se cumprisse a profecia, ela teria que ir para Belém, porque ele era da família de Davi. Uma das coisas mais tristes e dramáticas é que não tinha lugar para ele nos hotéis. Imagine o dono do universo, aquele que participou da criação do mundo, aquele que participou da criação das águas, de tudo. Quando ele chega na terra, a porta é batida na cara, ele está no ventre. Tem alguma mulher grávida aqui? Coisa linda, né? Essa questão da mulher grávida. Roberto Carlos fez até uma música sobre isso. Não é isso? Imagine Maria. O Espírito Santo trabalhou e ali estava, imagine Deus dentro dela. Vocês percebem como é que estamos longe de comemorar o Natal em louvor, em adoração, em se maravilhar. Isso aconteceu e a pessoa ainda diz que é cristã, a pessoa ainda diz que é um cristão, e essas coisas não lhe comovem. Essas coisas não mexem com você. Você está...
Isso é melhor do que ganhar uma Copa do Mundo, gente. Isso é melhor do que ganhar um Oscar. Isso é melhor do que ganhar uma eleição. Vem eleição. É a tua salvação eterna, e olha o que Deus faz. Ele se torna um homem ao ponto de ser um bebê no ventre de uma moça. Irmãos, é hora de buscar o verdadeiro sentido da igreja, o verdadeiro sentido do cristianismo, porque alguns de vocês poderão estar perdidos eternamente. Você está vivo hoje aqui, mas você não sabe se o próximo domingo você está nessa terra. Você está aqui agora. Quer dizer, com todo o preparo que Deus fez, e você ainda morrer e se perder eternamente, porque Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Vocês vejam como é que nós precisamos realmente rebuscar. E nesse dezembro, quer dizer, o Natal está aí tão perto, e a gente precisa ver o Natal com os olhos de Deus. Se você pegar a sua Bíblia, se você tomar um tempinho, pega a Bíblia, abre Mateus, abre Lucas, e veja que quando foi anunciado que ele viria, perturbou os políticos. Na época o rei Herodes ficou preocupado, chamou os escribas, os estudantes judeus. É isso mesmo? É isso mesmo? E ficaram apavorados, Herodes ficou apavorado. Tanto que depois ele manda matar as crianças de 2 anos, não foi? Porque temia que nascesse o que foi chamado rei dos judeus. Mas uma coisa linda, nós estamos aqui hoje vivendo isso, temos um futuro garantido, porque ninguém pôde impedir a chegada dele. Ninguém pôde impedir a chegada dele. Um bebê! Era plano de Deus. Deixa eu falar para vocês, qualquer igreja pode ter o nome que for, pode ter milhares de pessoas, mas se não estão pregando Jesus Cristo, estão em falta com Deus. Porque o que muda a pessoa não é a placa de uma igreja, o que muda a pessoa, sabe, não é ostentação, o que muda é o encontro com Jesus de Nazaré. Então, eu ia dizendo, Deus não, o diabo não vai pegar o mundo, não vai pegar Deus desprevenido. Quando você volta lá atrás, que é onde eu estava querendo mostrar, quando Deus chama Abraão, aí a promessa vai para Abraão, Isaac, Jacó. Tanto que depois quem lê, leitor da Bíblia, encontra Deus falando: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Porque olha para cá, gente, vai passando a mensagem de geração em geração. Amém? Eu acho muito bonito o missionário Reinaldo, quando ele está ali, e o netinho dele também está. Não estou vendo ele hoje agora aí, mas normalmente ele está. Né? Vai passando o quê? De geração em geração. E em dado momento, entre os filhos de Jacó, tem um que é chamado José. 12 filhos. Vamos formar as 12 tribos de Israel. E aí o que acontece? Esse José, eu vou pedir a vocês para a gente ler, eu cheguei a pedir para abrir. Quem quiser abrir ainda, nós vamos fazer uma leitura aqui, no Gênesis 37. Vamos ler a partir do versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós?
e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Eu faço essa leitura, agora peço para você abrir agora em Salmos, grande livro de Salmos, Salmo 105. Salmo 105. Abriram? Esse Salmo 105 é um relato das maravilhas e operações que Deus fez em favor de Israel. Vocês lembram que a gente vai falar sempre em Israel, porque de Israel vem Cristo e Cristo produz a igreja. Eu percebo que nós precisamos fazer sempre uma conexão. Nós não estamos soltos no espaço, não estamos soltos, né? Ou tivemos uma visão subjetiva, algo individual, algo, sabe, que alguém criou. Não, é a revelação objetiva de Deus no tempo e na história para a eternidade. Igreja legítima é isso, né? Muito bem. Lembra que falamos de Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó, os 12, dos 12, que serão as 12 tribos, mas tem um ilustre chamado José. Lembra que nós estamos a alguns dias de terminar o que chamamos ano de José, certo? José, o seu nome do hebraico, significa aquele que aumenta, aquele que é próspero, aquele que é frutífero. E vamos ser sinceros, igreja e membros dessa igreja, este ano Deus cumpriu e tem sido um ano frutífero. Tem sido um ano de bênçãos, tem ou não tem? Tem sido um ano inesquecível esse ano de José no ministério, tem sido esse ano. Mas como o dia 31 ainda não chegou e o ano ainda não terminou, então algumas observações para que você não perca a bênção. Pode ser que você esteja vivendo um momento aflitivo, né? Mas vamos colocar tudo isso novamente no alinhamento que está aqui. Deus, quando pega Abraão e Sara, a Sara, vocês conhecem a história dela, né? A irmã Sara, ela era já uma senhora belíssima, uma senhora encantadora, né? Mas ela tinha um problema, ela era estéril. E o esposo, já de idade, né? Só que Deus não quer nem saber da situação. Assim, Deus não é teleguiado por aquela circunstância, mas é por aquilo que Ele quer fazer e vai fazer na sua vida. O que Ele vai fazer nesse ministério, mais ainda. E Ele vai chegar e vai dizer que Abraão vai ser o quê? Pai de uma multidão. Claro que levou anos, porque Deus começou a trabalhar na vida de Abraão. Imagine, a lógica, a razão, a carne. E quando Deus quer operar na sua vida, e se você está aqui hoje, e há alguma coisa que você quer que Deus interfira, Deus não espera que você seja santo. Deus não espera que você seja perfeito. Ele sabe que isso é um processo. Mas Ele exige que você creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Que Ele que fez céus, terra e mar, pode fazer. Grande problema que se enfrenta hoje é a falta de fé, a falta de acreditar.
E Deus então vai trabalhar, Ele não vai te desamparar, mas Ele vai te ensinar, Ele vai trabalhar para que você finalmente creia. O crer é importante. O Senhor Jesus, quando ficou diante da tumba de Lázaro, morto 4 dias, Ele mandou que tirasse a pedra e a Martinha disse: Senhor, já cheira mal. Ele disse: Marta, eu não te disse que se você crer, você vê a glória de Deus? Meu amado irmão, o ano não terminou, você está aqui, eu tenho convicção que Deus vai te dar o que Ele pensou, Ele vai te dar o que Ele prometeu, mas se ajuste ao padrão de Deus, que é fé. Ele sabe que eu não sou perfeito, você não é perfeita, nós não somos perfeitos, somos seres perfectíveis, fomos adotados para a família de Deus, mas Ele não operará se você não resolver acreditar. O ano ainda não terminou. Você no dia 31 vai estar aqui dando testemunho e comemorando se você crê, porque Ele vai manifestar o que Ele prometeu na sua palavra. Igreja viva, presente aqui, igreja distribuída em toda parte desse Brasil, em outras partes, quem está online, em qualquer parte, receba uma unção de fé nesse domingo de manhã. Continue acreditando em algo que Ele te prometeu, porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Você que está no leito, isso é há um tempo, mas Deus vai te tirar daí. Você vai cantar, vai glorificar e vai dar testemunho nesse altar. E o povo de Deus vai dar muito glória a Deus. Porque o nome de Jesus é poderoso. Glórias a Deus. E Deus então faz aquelas promessas a Abraão. Quem lê as Escrituras sabe que Paulo fala lá em Gálatas que Abraão é nosso pai da fé. E que nós também somos filhos de Abraão espiritualmente falando. Porque quando Deus chamou Abraão e disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, estava falando da salvação oferecida na cruz. Quantos aqui já receberam essa salvação? Quem se alegra por ser salvo? Ô meu amigo, visite os cemitérios. Ô meu amigo, visite os cemitérios. Vá aos hospitais e veja ali o limite. Qualquer dia será o teu último dia nessa terra. Quem já foi a algum sepultamento de pessoas? Algum dia vão no teu sepultamento. Mas não vão ver você lá, só vai estar lá o teu corpo que vai ser sepultado. E você estará, se crê em Jesus hoje, na glória. Na presença de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Misael, que na terça-feira trouxe uma pessoa, né, aqui. E a pessoa veio aqui, nós oramos por ele. E ele depois se rendeu a Jesus. E ontem recebemos a notícia que ele já não está mais no planeta Terra. Desembarcou na Nova Jerusalém. Desembarcou lá na glória. Está lá junto com Abraão, Isaac, Jacó, está com Paulo, está com aquela turma toda lá. É muito bom você se render a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Agora, quer você crer nisso ou não, é uma decisão sua, mas é fato. É interessante que o Senhor, Ele não satisfaz curiosidade. Herodes ouvia falar que Jesus estava fazendo muitos milagres. E ele almejou ver Jesus fazendo milagres. Em algum momento, ele gostava de ouvir João Batista, mas por causa do pecado, ele acabou entregando João Batista para ser cortado a cabeça. E quando Jesus foi preso para ser crucificado, Pilatos, querendo fazer uma média, pediu que Herodes examinasse. Quando Jesus chega lá, Herodes quer ver um milagre. Herodes não conseguiu nenhuma palavra de Jesus. Porque Jesus não satisfaz curiosidade.
Ele satisfaz a necessidade. A mulher do fluxo de sangue, ele atendeu e curou. Jairo, ele ressuscitou a filha. E ele sempre clama pela fé. E as pessoas que ele curou, ele depois replicava e dizia, ele dizia, foi a tua fé. Ô meu irmão, esse final de ano, talvez você esteja sendo bombardeado. Talvez você esteja numa situação, diga que independentemente da circunstância, você ainda acredita que ele pode fazer. E a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer além daquilo que você pede ou pensa. Eu creio nesse Deus. É por isso que eu estou de pé. É por isso que eu vou em frente. E vocês que vão em frente comigo, pode se manifestar aí. Quem vai em frente? 22 está vindo aí. Obrigado pela vida de cada um de vocês. Estou vendo ali a doutora Cremilda, seu Adão, José Aparecido, que veio de Campo Grande. Neuza Nazário está ali, já me deu um abraço hoje de manhã. Glórias a Deus. Mas, meus amados irmãos, vamos ver para a gente conseguir fechar. Finalmente, já com 100 anos, Abraão vai ser pai de Isaque. Antes, porém, teve ali um atropelo de fraqueza da Sara, mas Abraão era o responsável, né? O homem é sempre responsável. Esse negócio de botar a culpa na mulher, né, pastor? Lá no Éden, vocês sabem que o casal vivia maravilhosamente bem até o dia que entrou o pecado. E quando Deus foi falar com Adão, ele falou, foi a mulher que tu me deste. Ô céus! Meu amado irmão, Deus não se engana com ninguém. Deus pegou firme a orelha, falou com Adão severamente. Né, que ele era um cabeça federal da raça. Não é isso? Quando a mulher pegou o fruto e levou para ele, ele poderia ter rejeitado. Tanto que lá no Novo Testamento diz que a mulher foi enganada, o homem não. Deus, ele é tremendo. Ele é tremendo. E nós defendemos a causa das mulheres. Nós somos contra o machismo. Deus criou o homem e criou a mulher para serem parceiros, né? Tem uma estrutura de liderança, mas tem que ser liderança espiritual. Não é aquela liderança que diz assim, eu mando em você. Né? Não é isso, não é, pastor Celso? Não é nada. Explica aí, pastor. Pastor Celso em ação. Né? Olha, quem quiser fazer um belo curso sobre relações entre marido e mulher, no Brasil, dos 3 que tem no Brasil, ele está entre os 3. Glória a Deus. Eu queria louvar a Deus no pela Brasil, vida. Eu tenho os 3 nomes, e o do pastor Celso é o número 1. Amém. Queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, que tem nos formado, né? Quando o reverendo fala liderança espiritual, é muito fácil a gente exemplificar. O nosso pastor é isso, né? Quer dizer, é uma liderança forte, né? É uma liderança convicta, mas uma liderança amorosa. É uma liderança que provê, né? Que cuida, que protege. Então, a gente quando olha o nosso pastor é firme. Ninguém vai conseguir demovê-lo da visão que Deus lhe deu e daquilo que Deus coloca no seu coração. Isso é ser líder, porque Deus fala com o líder, Deus dirige o líder, Deus se comunica com o líder. E aí o líder, ele vai colocar essa visão. Mas ao mesmo tempo que o líder é firme e inflexível no sentido de cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração, mas ele é amoroso, provedor, né? Ele é aquela pessoa que cuida e conquista o respeito, a admiração e a confiança daqueles que Deus colocou aos seus cuidados. Estou trazendo isso para o casamento, né? O homem, Deus chamou o homem para ser a sua imagem. Diz o texto que o varão é a imagem da glória de Deus. Ou seja, ser um marido é ser alguém que vai refletir Deus, né? Ele vai ter a direção de Deus, a visão de Deus. E com a relação com a esposa,
ele vai conquistar o respeito e a admiração dela. Essa mulher vai olhar para esse marido e vai ver nele um protetor, vai ver nele um homem digno, honrado. Então ele conquista o respeito, a admiração, e ela tem prazer de acompanhá-lo na jornada da vida, né? E essa liderança, ela não é nunca opressora, nem anula o outro, né? Então, por exemplo, o marido amoroso, ele não tem crise de autoestima, ele não tem problema com a autoestima. Então, ele sabe reconhecer as qualidades, as virtudes e aquilo que a esposa tem de excelência, né? Então, ele não se sente ameaçado por isso, então ele reconhece. Mas ele também sabe onde Deus o colocou e por que Deus o colocou e o que ele precisa fazer. Então, isso é liderança. Eu falo, a gente vê isso no nosso pastor. O reverendo lidera um corpo de ministros, vários pastores, mentes que a gente vê, homens brilhantes, mas todos têm pelo nosso reverendo admiração, respeito, e não tem problema nenhum de segui-lo naquilo que Deus coloca no coração dele. Isso é liderança. Deve acontecer isso também no lar. O marido, ele deve ser amado, respeitado pela sua esposa. A mulher deve ter um tratamento reverente para com o seu marido por causa do Senhor. E, ao mesmo tempo, esse marido, ele vai cumprir esse papel que o nosso reverendo tem falado aqui, né? Ele é um provedor, ele é um protetor, né? Deus colocou a voz masculina mais grave, não é à toa. A voz masculina deve transmitir segurança, deve transmitir firmeza, deve transmitir à mulher uma sensação de proteção. Por isso que Deus deu ao homem a voz mais grave, porque quando Deus falou com Moisés no monte, diz que o monte tremia, e Deus não falou com a voz aguda, Deus falou, a sua voz parecia um trovão. Então, Deus colocou isso na figura do homem. Então, o que o reverendo fala é liderança espiritual, não é uma liderança... Bem, pastor, eu estou aqui corroborando isso aí que o senhor está dizendo. Como, por exemplo, quando fala como as mulheres devem ser em relação aos maridos, né? E como os maridos devem ser. E isso no céu, tudo veio de Deus, né? É tão sério que quando o Senhor Jesus, né? Ou melhor, quando o Espírito Santo, usando a instrumentalidade do apóstolo São Paulo, quis apresentar um exemplo, um modelo, aí ele diz assim, né, lá em Efésios 5, 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Às vezes a gente já viu o caso da pessoa assim, vai casar porque fulano e tal vai cuidar, ela vai cuidar muito bem de mim, né? Aí você já tem que achar estranho o homem falando dessa forma, né? Primeiro é que ele vai cuidar dela. Ele vai, às vezes ela tem uma casa, mora com o pai, né, um pai carinhoso, né, um pai, mães, enfim, né, e preocupados, né, tem que ir no dentista, né, toma providência, o melhor dentista. Tem que fazer isso, né? Ela tem que ir no salão fazer o cabelo, né? Então é o melhor para poder cuidar do cabelo, né? É isso? Aí casa com um camarada que não faz a mínima para cuidar da esposa. Não é isso? E diz que ama. Ele confunde as coisas, né? Porque o verdadeiro amor, a essência do amor é dar. Então, a gente precisa trabalhar muito bem isso. E a questão com a mulher é tão séria, né, pastor, que muitas das vezes o homem comete, digamos, uma situação qualquer, né, que nós já vimos, e ela fica procurando uma culpa nela. Esse cara foi safado, ele pulou a cerca, ele quis pular, ele tinha um compromisso contigo, não é você, não. Olha, o que nós já tratamos de mulheres, né, que daqui a pouco aquela síndrome de culpada, eu não fiz o que tinha que fazer. Não, irmão. Quando você se casa com a pessoa com virtudes e com debilidade. Nós não casamos, não é isso? A pessoa perfeita com quem nós casamos chama Jesus. Aleluia. E o casamento que vai arrebentar é feito não entre dois, entre três. Todos nós, né, que temos um casamento sustentado, é Jesus entre nós. Nós aprendemos isso, né, pastora Cristina? Não é? Já são
belos anos, né? Grandes anos. Mas é Jesus no centro. Aleluia! E olha, aqui na igreja, eu vou falar para você, vou dar uma dica. O pessoal casa aqui. Ainda ontem teve um casamento aqui. O pastor Celso está fazendo casamento. Tem casamento aqui. Já percebeu, pastor? Quantos casamentos? E daqui a... E tem mais, né? Ah, sim, senhor. Aqui não para, né? Deus Mas quando você estuda, isso aqui está aberto para qualquer pessoa. Quando você faz o CPM aqui, é intensivão, um sábado e domingo. Porque às vezes as pessoas, né, pastor, se casam, né, diz popularmente que o amor nasce de um olhar, né? Eu me lembro da primeira vez que eu vi a pastora Cristina. Ela não me viu, mas eu vi. Né? Depois, né, outras evidências que houveram, né, e aí, casamento. Amém? Mas se a pessoa... Porque vocês vejam, uma carreira profissional, a pessoa, certamente o Espírito Santo está querendo ajudar alguém aqui, tá? Fez um parênteses aqui na mensagem, já viram? Viram ou não viram? Após São Paulo fazia isso também, a vida dava uma travada, peraí. Porque depois da nossa salvação, a coisa mais importante é um bom casamento. Aquele mestre de artes marciais Bruce Lee, né, que casou com a americana, ele dizia o seguinte, que o casamento ou você entra no paraíso ou no inferno. Por isso é algo a... Não pode ficar só no campo emocional, tem que ir para o campo da razão. Né? Mas o que é que nós temos visto? Que às vezes a pessoa até, né, realmente nutriu lá o sentimento, apesar que sentimento sozinho não é... Tem gente aí que deixa casamento tudo por causa de um sentimento. Vai se arrebentar. O grande casamento é baseado nos princípios, no propósito, no fundamento. É o casamento que vai durar. Quer dizer, ele aplica a palavra de Deus, ela aplica a palavra de Deus e vão encontrar harmonia, não é, pastor? E vão encontrar harmonia. Mas, como as pessoas se preparam para tanta coisa, e elas, às vezes, não se preparam para o casamento. Por exemplo, ser marido. Seu marido, né, pastor? Tem o quê? Os privilégios de ser o marido, mas tem o quê? Os deveres do marido. Ser esposa. E os filhinhos que vão chegar. Como é que vai ser a educação deles? E nesse mundo tão hostil. Então, eu queria dar um toque. Pode procurar aqui a pastora Miriam, a pastora Cristina, para fazer a sua inscrição aí, né? Ou procura, porque vale a pena fazer. Vocês sabem que a igreja aqui vem pessoas de fora, vem pessoas de longe, vem pessoas de outros lugares, de estados, né? Até outros países fazer esse curso aqui. Amém? Então, você está aqui, você deve fazer esse curso. André, já fez? Fez? Já fez, né? Já fez o primeiro, falta 16. Tá bom. Porque, de acordo com a lei da didática, você só domina bem aquilo que você vai estudar mais de 17 vezes. Né? Então, aquilo tem que virar um hábito. Mas essa questão, né, pastor, do casamento é muito sério, né? A mulher, né, a gente precisa realmente tratar melhor a mulher, né? Porque ela é mãe, ela é irmã, ela é, né, esposa. Gente, realmente, imagine assim, o mundo sem a presença da mulher. E eu tenho uma notícia para vocês. Esse Jesus que morreu na cruz é o maior amigo das mulheres. É o maior amigo das mulheres. E quando eu digo isso, eu poderia encorajar vocês a examinar Jesus e as mulheres dentro da Bíblia em uma época de um mundo hostil, né? E como Jesus se expôs. Quando ele dá atenção à mulher samaritana, muda a vida dela. Por isso o nosso encontro com as mulheres aqui é sempre um encontro fenomenal, as irmãs devem valorizar. Mas aquela mulher que foi surpreendida no próprio ato de adultério, e o Mel Gibson, ele retrata, né, isso
Uma Coisa Linda, lembra? O Mel Gibson. Quem viu aquele filme? A Paixão. Aquela cena que pegaram aquela atriz, seu nome, a Mônica Witt, né? E contracenando, eles reproduziram muito bem. Mas deixa eu traduzir isso aqui. Aquela mulher, ela estava realmente em pecado, ela pecou. Os homens foram e arrastaram ela, né, de qualquer maneira, surpreendida no próprio ato. E levou diante, eu vou dizer, felizmente não foi diante dos religiosos. Felizmente foi diante de Jesus. Você pode imaginar a cena pegando ela assim e arrastando, Jesus está ali, jogam ela lá no chão e diz: mestre, esta mulher foi surpreendida no próprio ato. E a lei, olha só, a lei, igualzinho o Supremo Tribunal Federal, né? Que lei? Porque se pegassem a lei, de acordo com a lei, cadê o homem? Só trouxeram a mulher. Cadê as mulheres aí? Deus ama vocês, mulheres, olha só. Então, várias infrações estavam ali e Jesus é o Senhor. Ninguém sabe mais do que Ele. Ele olha para aqueles indivíduos assim e se abaixa, né? A mulher estava no chão. Pastor, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai ficar como eles de pé diante de uma pessoa humilhada. Ele também se abaixa. E aí ele vai pegar um instrumento, não sei o que, o dedo, e começa a escrever na areia. Alguém diz que talvez ele tenha escrito ali os 10 mandamentos, tenha escrito o pecado de todos os fariseus, né? Mas em dado momento Jesus vai se levantar. E eu fico pensando em Jesus levantando. Não falou nada com a mulher até agora. Cristãos, vibrem com o seu Cristo, vibrem com o seu Salvador. Não tem ninguém como Ele. Quantas mulheres humilhadas, né? Quantas mulheres maltratadas, quantas mulheres abusadas. E o tal de assédio moral, assédio não sei o quê, é tanta coisa, né? Sim ou não? E o Senhor Jesus olha eles nos olhos. Gente, o Jorge, olhar para os olhos de Jesus. Ele olha para eles. Imagine, ele conhece tudo. Quem dentre vocês estiver sem pecado, sai dessa agora. Seja o primeiro a tirar a pedra. O pessoal estava com a pedra ali, não é isso? Aí olha um para o outro. Quem contou tudo para ele? Como é que ele sabe? E um a um vai saindo. E agora o Senhor vai se dirigir à mulher. Pastor, olha a delicadeza dele quando ele vai se dirigir à mulher. Mulher, por que você foi fazer isso? Mulher, isso. Você também, ele faz isso? Onde é que estão os que te surpreenderam e te acusaram? Eu fico imaginando a alma dela, né, lavada agora. E ela vai dizer: Senhor, foram embora. Gente, eu fico emocionado. Porque ele vai dizer para ela: eu também não te condeno. Eu só tenho um conselho para te dar. Vai e não peques mais. E esse Senhor está aqui hoje. Talvez tenha alguém que tenha cometido algum tipo de pecado, alguma coisa que você não gosta de falar. Se alguém traz, te incomoda. Mas eu quero dizer que o Senhor que fez isso com aquela mulher foi à cruz por você, derramou sangue por você,
E a Bíblia diz que o sangue dele limpa você, apaga completamente. Você pode se levantar e ir para a sua casa hoje também livre disso. A desfiguração do Evangelho, por aqueles que desfiguram, torcem a palavra, não podem distorcer a verdade. Alguém disse, em debates no início do século passado, alguém querendo desprezar o cristianismo por supostas falhas, né? Virou para um cristão católico, um grande apologista, G.K. Chesterton, e disse, mas o cristianismo tem as falhas e tal. Aí a resposta dele, muito linda, quando ele fala assim, não é que o cristianismo, né? Não é que o cristianismo tenha falhado. Não é que o cristianismo tenha falhado. Simplesmente não tem sido colocado em prática. Nosso modelo não são papas, nosso modelo não são os profetas, nosso modelo é Jesus. Os cristãos de hoje têm que se voltar e querer conhecer o Senhor Jesus no relacionamento e segui-lo. O jeito que Jesus trata essa mulher é o jeito que nós temos que tratar. Olha aí para quem está ao teu lado e fala assim, como é que você trata as pessoas? Começa em casa, como é que trata a sua esposa? Como é que trata o teu marido? Como é que trata o teu filho, a tua mãe? Como é que trata o teu superior no trabalho? Ou aqueles que estão abaixo de você? É Jesus, minha gente. Glória a Deus. Mas para tentar fechar, senão vai dar meio-dia, a gente não, né? Almoça aqui mesmo. Manda trazer a mesa aqui, arruma a mesa aqui. Obrigado, pastor. Mas falando, pastor, desse alinhamento que vem antes do tempo, aí depois o homem peca, aí depois vem Abraão, aí vem toda a geração. Deus faz o milagre em Abraão e virá o filho da promessa, que é Isaque. Virá o filho da promessa, que é Isaque. Depois de Isaque vem Jacó e chegamos finalmente no José. Lembra que nós falamos que ninguém pega Deus desprevenido? Pega? Hein? Quer dizer, esse Abraão tem que virar uma nação. Mas para virar uma nação, correto? Deus então estabelece um plano tremendo, né? O plano tremendo para que ele vire uma nação. Esse Abraão, sua geração, vai ter que ir para o Egito. Vai ter que ir para o Egito. Gente, olha só, a mente divina. Eu aprendi a orar dentro da perspectiva da mente de Deus para aquilo que Deus quer que a gente faça, senão a gente faz um montão de bobagem, quer dizer, não vai na direção certa. Entendendo? Muitas das vezes não é nem no emprego certo. O casamento certo. Mete a cara com A, mete a cara com B, porque não considera o que é que Deus quer para a minha vida. O que é que Deus tem. E é muito tremendo que nesse percurso, Deus, ele vai preparar um homem chamado José. José, ele era o quê de Abraão? Ele era filho ou neto? Ele era neto. Ele era filho de Jacó e Raquel. Aquela moça que ele trabalhou, não levou, depois trabalhou novamente e levou. Não é isso que quem se lembra, lá em Arã? Nós temos que gostar dessas coisas. Agora, é muito interessante que Deus, então, vai se servir de José. José vai ser grande, mas ele não sabe que vai ser grande. Porque José, ele será vendido como escravo no Egito. Quem está esperando uma grande bênção aí debaixo das promessas?
Agora, para você chegar onde Deus quer que você chegue, você vai passar o que quer que a Bíblia ensina? Vai passar por dificuldades. Por que muitas das vezes vamos passar por dificuldades que nem esperávamos? Porque o patamar que Deus quer te levar é acima daquilo que você pensou. Eu estou profetizando. E é muito interessante que eu comecei a ler ali sobre os sonhos de José, e naqueles sonhos de José, o sol, a lua e as estrelas que se curvavam, o feixe dele era maior, aqueles sonhos eram uma revelação profética do que aconteceria com ele. Amém? Eu vibro com essas coisas. Porque isso é real na nossa vida hoje também, na sua vida hoje também. E é muito interessante, quando você lê em casa o Salmo 105 todo, por favor, tenta ler, mas eu vou ler aqui, lá no versículo 16, diz assim: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Diante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Versículo 19, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos, e o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e os anciãos, ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus o fez sobremodo fecundo, seu povo, e tornou-o mais forte do que os seus opressores. Sintetizando aqui, ao longo dos séculos, nós, povo de Deus, estamos na terra. Correto? Primeiro em Abraão, nos patriarcas, em Israel, e depois de Jesus, né, a igreja. Nós não somos isolados. Lembra que eu toquei nisso? Nós não somos aquele crente que está saindo dali, certas pessoas desprezam, né? Nós somos pessoas muito especiais. Nós somos muito importantes. Nós somos muito importantes. E começamos lá em Abraão. E não terminamos. Então você faz parte disso. Então, alguma tribulação que você possa estar passando, alguma situação, você não está entendendo, né? Ela não está fora do domínio de Deus. Você veja, o Jacó mesmo agora, ele está lá no HC. Né? Deus tem um plano. Eu falei, Jacó, Deus está te levando novamente como missionário para Ribeirão. No hospital. Vai sair de lá. Glória a Deus, nem isso, vai sair de lá. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo de diferente, não anula a profecia. Eu vou repetir para aqueles que creem de verdade e estão pegando assim, não anula a profecia. José, vocês viram o que aconteceu, né? Ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi lançado numa cisterna e planejaram José, aparecido, matá-lo por inveja. Mas aí, tudo bem, planejar. Quem planeja alguma coisa contra você, né? O diabo planeja, alguém do mal planeja, né? Mas, meu amado, se você estiver na palma de Deus, nós estamos na palma dele. E a mão dele foi furada, e o sangue foi derramado, e você foi redimido, e você foi comprado, você pertence a ele. Sabe o que aconteceu? Quando os irmãos de José planejaram matá-lo, mas lembra do sonho dele? O feixe maior, o sol. Deus tinha outro plano. Deus ia permitir que o mal iria apenas contribuir para que José fosse se instalar na maior potência da terra da época, que era o Egito. Amém, amém, gente? Amém, amém? E aí apareceram os ismaelitas.
E os irmãos tiveram uma outra ideia. Não foi ideia deles, Deus que jogou na cabeça deles. Vende ele, ganha uma vantagem aí. Não precisa sujar a mão com o sangue do teu irmão. Parecia com uma coisa que era deles. Não, Deus estava planejando. José foi vendido como escravo. Então, o ano de José, para algumas pessoas ainda, talvez esteja você vivendo um momento de José antes da exaltação. Em definição profissional, sei lá, seja o que for, tá, que esteja acontecendo, mas Deus falou comigo hoje: anima meu povo, encoraja meu povo, encoraja os meus, que confiam que o ano ainda não terminou. Só termina no dia 31 e vamos estar aqui comemorando. O que é que aconteceu? José foi vendido. Talvez quem olhasse para José, aquele adolescente, parecia um pobre coitado. Sim ou não? Mas em José estava dentro do pacote, pastor Celso, da redenção. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos e José. E o que Deus estava para fazer é que José iria passar por situações que ele precisaria ser trabalhado. Meus irmãos, ontem eu conversei um pouquinho com o Danilo, a gente ora pela salvação dele, e em dado momento, quando se fez uma colocação sobre Covid na Nova Zelândia, a gente sempre aconselha todo mundo, né? Muito embora o quadro lá não seja como se enfrentou aqui, mas aqui começou com poucos, não é isso? Começa com um, não é isso? Aí a maneira como ele respondeu, eu achei, olha, essa maneira não foi boa. Eu falei: ô Danilo, sabe por que você respondeu assim? Porque você não conviveu como eu, sua mãe, e aqui as pessoas sofrendo os efeitos de uma Covid no corpo. Correto? Nós aqui temos a lista de nomes que nós trabalhamos, ajudamos, não foi? Não foi? Eu me lembro quando o parceiro Reinaldo estava com 25% do pulmão afetado. A voz dele indo embora, o pulmão. E eu me recordo quando eu liguei para o irmão Rosenberg. E o Rosenberg, eu me lembro que falou: ele tem que fazer uma tomografia. Ele fez a tomografia, estava com 25%. Depois, uma semana depois, ele estava com 50%. Foi internado no Hospital São José. A gente quer louvar a Deus pela vida do prefeito Washington Reis. A família Reis. Que trabalho extraordinário. E eu sei que nós sofremos em torno do Reinaldo, mas sofremos em torno depois do pastor Evandro, sofremos em torno do pastor André, sofremos em torno do irmão Rubens. Vimos uma série de pessoas, hein? A Renata, que foi entubada, escapou, nós sofremos. Se tem uma coisa, por que eu estou dizendo isso com toda a transparência? O ser humano, fala assim, o ser humano, muitas das vezes, para Deus te levantar para uma posição maior, Ele vai trabalhar em você para você se tornar uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais sensível, pessoa que não olha só para o seu umbigo, seus interesses pessoais. Nós aqui vivemos para todos, nós não vivemos para nós mesmos, mas tem pessoas que vivem só para si mesmo, né? E como Deus ia levantar José como líder, aquela aflição ele teve que passar. Tem coisas que você está passando, você tem que passar. Alguns ensinamentos, né? Você já percebeu que quando a pessoa ela passa por um sofrimento, digamos, vai no hospital, a pessoa está com algum problema, como é que às vezes ela vai se tornar mais solidária? Os semelhantes se atraindo? Sim ou não? José passou por um sofrimento. José, agora tem um detalhe, um ponto aqui, ajustar aqui, tá? Quando você é da nova aliança, quando você faz parte do pacto, meu irmão, Ele permitirá que você possa passar por qualquer situação, mas não te deixará sozinho.
não te deixará sozinho. Conte os versículos que dizem assim, Deus era com José, Deus era com José. E aí onde ele está, mesmo na aflição, ele faz a coisa e dá certo. Quem tem experimentado isso? As coisas que você coloca a mão dão certo. Depois a mulher de Potifar colocou o olho nele, lascívia, concupiscência, e falou, olha, você tem que se deitar comigo. E tentou o rapaz, 17 anos, testosterona lá em cima, tudo alto nele, mas mais alto do que qualquer outra coisa, era o temor a Deus. O temor a Deus, e ele disse, não, não e não, como faria este mal a Deus? O seu marido me colocou tudo na minha mão para administrar, menos a ti. Como eu faria esse mal com Deus? E ele vai passando pelo teste. Ela vai, mente para o marido, calúnia e uma cadeia. Tome-lhe uma cadeia. Aflição. Eu quero me dirigir a você que está aflito por qualquer coisa. Muitas das vezes faz parte do propósito de Deus a gente passar por algumas aflições. Para melhorar em alguma área, ficar mais compreensível. Entende? Por isso que Paulo dizia, né? Quando penso que estou fraco, é que estou forte. As coisas que me aconteceram contribuíram. Mas, meus amados irmãos, José não vai mofar na cadeia, porque Deus não levou ele, não permitiu ele para o Egito para morrer numa cadeia. Ele interpreta lá o sonho de dois camaradas, do copeiro e do padeiro, e depois o sonho se cumpre, o copeiro se esquece dele, mas Deus não se esqueceu. Fique calmo, talvez você diga, o meu chefe não está vendo, o outro isso. Gente, Deus está vendo. Você está fazendo um trabalho primoroso e está debaixo dos olhos de Deus. E na hora H, na hora certa, algo que Deus planejou vai trazer a você. O diabo não vai impedir. Ele não vai impedir. Porque daqui a pouco o faraó tem um sonho, fica perturbado, pede o pessoal para interpretar, ninguém interpreta, o copeiro. Ai! Meu pecado, teve um jovem hebreu. O quê? Tudo que ele falou aconteceu. Vai chamar. Aí já tem uma carruagem para José. O que é isso? José, vem cá fazer a barba. Faz a barbinha do menino, ajeita ele, que ele estava todo deslachado, e chega diante da principal autoridade do mundo naquela época, Faraó, você considerava até Deus, né? E quando o Faraó desabafa e conta, aí o Espírito de Deus que estava nele dá a interpretação. Ele explica que fome virá abundância e fome. E depois ele chega para Faraó e diz assim, vou te dar uma dica. Chama um homem sábio e coloca para administrar o tempo da abundância, né? Não vai gastar tudo, viu? Quem gasta muito aí depois fica querendo botar a culpa em Deus. Ele vai economizar. Gente, Faraó falou, quem melhor do que você? E ele é constituído praticamente primeiro-ministro do Egito. A fome chega em Canaã, e Jacó está vendo a família ameaçada e diz, olha, estou ouvindo dizer que no Egito tem fome. E finalmente, eu já chorei muito vendo essa história, porque depois eles vão, não reconhecem José, mas José reconhece. Aí depois tem idas e vidas, até o dia que José se dá a conhecer, aí é um chororô, aí daqui a pouco, quando os irmãos dele querem se lamentar, né? Poxa, fizemos mal. Ele falou assim, vocês na verdade intentaram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Eu profetizo para você que está em casa, para você que está aqui, pode se levantar. Deus transformará essa água em vinho. Deus transformará, você vai ver. Nós vamos orar agora. Não estou concluindo a mensagem, que é uma mensagem com conexões para frente, para chegar na igreja e em Cristo, né? Mas eu creio que a mensagem foi passada. O ano não terminou. Os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação.